Olá, bem-vindos a 21 Trading Coaching. Fala Joga Sushinsky, apresentando o nosso tradicional informativo diário para índices bursáteis, válido para esta quinta-feira, 13 de março de 2014. Informativo completamente patrocinado pela nossa app, nosso aplicativo aí disponível nas versões Android, também para o seu iPhone, e logo também a nossa versão aí que está em sua tela, disponível na versão web, para você fazer aí o uso através da internet. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma sessão asiática um pouco movimentada, às 2h30 horário de Brasília, investimentos em ativos fixos para a China, produção industrial chinesa anual, projeção aí de 9,5. Lembrando que o cobre, as matérias-primas, o cobre, o carvão, os minerais aí são os principais ativos, o minério, né, não o mineral, o minério são os principais ativos que sofrem muita volatilidade com os dados chineses, então muito cuidado aí se você está operando algum desses ativos. Às 6 da manhã, Eurozona, relatório mensal do Banco Central Europeu. Às 9h30, Canadá, índice de preço de habitações. Às 9h30, preços de importação para os Estados Unidos. Neste horário, várias notícias: pedidos de desemprego, vendas no varejo e vendas sem veículos. Às 11 horas, inventários de negócios mensal também para os Estados Unidos. Às 15, orçamento federal. Às 18h30, agenda asiática, PMI de negócios neozelandeses. Às 20h50, no Japão, atas da reunião da política monetária daquele país. Vamos então aqui com o tradicional Standard & Poor's, o SP500. O SP500 ainda que tenha feito essa correção, a correção não deixa de ser ordenada. Essa anatomia de vela nos sinaliza possível mudança de direção. Correção ordenada, cumprindo com a condição de formação do pivô, bem provável que amanhã apresente este movimento e volte a testar aí os 1.882 pontos. Também tem a possibilidade de que se converta numa grande formação em B, porém com um pouco menos de probabilidade, uma maior probabilidade de que execute esse pivô de alta. Volte a testar o topo aí, inclusive se comenta, alguns analistas aí estão vendo o Standard & Poor's chegar nos 2.000 pontos ainda neste primeiro semestre. Já veremos, é bem provável, não está tão longe não. Já para um intradia, eu esperaria um primeiro mínimo maior em 4 horas, ainda que o espaço é bastante limitado. Não temos muitas oportunidades, talvez alguma coisa em 15 minutos, poderia ser. Vamos ver como está o gráfico de 15 minutos. Um pivô de alta acima da SMA 200 períodos, poderia ser um padrão de continuação altista aí para este Standard & Poor's. Muito bem, vamos com o Nasdaq. Nasdaq sim, muito mais adiantado já, correção profunda já em 4 horas. Praticamente um shakeout, um engolfo altista no diário, porém a fluidez é bem limitada. Temos o teto aí já nos 3.739 pontos, importante resistência aí, máximas históricas deste Nasdaq. Veremos se virá ainda essa semana a visitar, talvez o mínimo maior em 4 horas, um padrãozinho aqui em 15 minutos, uma formação em P, um pivôzinho de alta em 15 minutos, acima dessa resistência poderia ser até os 3.723, próxima parada deste Nasdaq. Seguimos com o Dow Jones. O Dow Jones vemos que também é a mesma situação, correção ordenada e não diário, possível pivô de alta, tem fluidez, em caso de que execute esse tipo de pivô, poderia chegar aqui aos 16.536 pontos, é o que tem mais congestão. 15 minutos ainda está abaixo da média móvel 200, esticado em velas já. De fato eu procuraria alguma coisa no Nasdaq ou inclusive no Standard & Poor's, que tem um pouco mais de fluidez. Já na Europa, começando pelo DAX 30, o DAX encontrando aqui uma zona de suporte, que se marcamos bem aqui é o início da zona de suporte, com esse pivô terminando aqui nos 9.070 e 9.130, uma zona de suporte. Agora este Nasdaq deixando aí uma pequena cauda, pode ser um sinal de uma mudança de direção, pode fazer um repique. Agora veremos a profundidade desse repique. Se for um repique ordenado, poderia formar um pivôzinho topo descendente no diário. Agora se fizer uma correção profunda, o primeiro mínimo maior em daily poderia ser compras neste DAX. Já em Paris, o K40 também a mesma situação, respeitando importante suporte, deixando uma cauda longa mais imponente. Na mesma situação, estaremos pendentes se a correção será ordenada para formar um topo descendente ou se será profunda para formar um fundo ascendente. Então, nos próximos dias aí veremos algumas possibilidades, sejam de compras ou de venda, descoberto para estes índices europeus.
Muito bem, dando sequência, vamos com o AUS 200, o índice australiano. Vejam aqui que chegou no importante suporte, zona de suporte aqui no semanal, entre os 5.331 e os 342. A mesma situação, pode ser um piso duplo, porém aqui é um possível ombro cabeça ombro, faltaria a formação do ombro direito antes de executar a figura de mudança de tendência. Obviamente que a mesma situação, caso que apresente uma correção ordenada, poderia ser um lower high, um pivô de baixo. Caso que apresente uma correção profunda, poderia ser um mínimo maior no diário. Muito bem, seguindo, vamos com o FTSE, o índice de Londres. O FTSE também respeitando importante suporte aqui no diário, conseguindo respeitar, deixando uma cauda no diário, mesma situação, completamente igual. Se a correção for ordenada e apresentar um topo descendente, pode ser um pivô de baixa. Se for uma correção mais profunda, pode apresentar um fundo ascendente, um pivô de alta, nada claro ainda por aqui. Muito bem. E finalizando com o índice japonês, o índice de Tóquio, este também tocando importante suporte aqui no diário, média móvel de 200 períodos, suporte importante, deixando cauda longa, pode ser um sinal de mudança de direção. Veremos, esperando a mesma situação, topo descendente para vendas, fundo ascendente para compras no diário, para esse índice japonês. Muito bem, esse é o nosso informativo diário para índices bursáteis. Sou o João Suchense, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.